Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento e a comunicação de Olinda. No princípio, era o receptor galena. Era um equipamento que recebia comunicações de ondas sonoras. Não era elétrico nem a pilha, porque na época não tinha. Ele não trabalhava com esse tipo de corrente, sim ondas sonoras. Porém, a sua antena era 160 metros lineares, 80 para cada lado. Precisava de, às vezes, atravessar muitos terrenos e ficava difícil. Difícil por quê? Porque tinha que passar por diversas casas. Com o tempo, vem a tecnologia e começa a trabalhar. O receptor galena foi melhorado. Começaram a trabalhar no sistema de sintonização. Ficou mais fácil porque ele tinha um variável que sintonizava a frequência. Porém, a sua antena foi possível baixar o tamanho dela. Ficou apenas 1/4 de onda. Então surgiu a antena de 20 metros para cada lado. Mesmo assim ainda ficou grande, né? Mas com o tempo de comunicação, que nós só tínhamos na época Rádio Tamandaré, Rádio Clube de Pernambuco, tínhamos a Rádio da Paraíba e outras emissoras que eu esqueço. Então, esse receptor galena, ele captava as ondas sonoras. Mas com o tempo surgiu o baixo-falante. O que era o baixo-falante? Era semelhante ao receptor galena. Porém, ele já era eletrificado, né? Foi quando surgiu a eletricidade, surgiu a pilha, foi a tecnologia melhorando. Porém, também pode melhorar o tipo de baixo-falante. A gente já ouvia mais alto. Depois surgiu o rádio. E com o rádio melhorou ainda. Porque a comunicação que era feita dentro de Olinda era o jogo do bicho, que corria na Paraíba. Captava-se as ondas sonoras aqui em Olinda. E também algumas emissoras que tocavam alguma música, porém a tecnologia veio aumentando. Surgiu a geladeira. A geladeira, ela era a querosene. A geladeira a querosene, ela tinha como que fosse um candeeiro embaixo que esquentava o sistema e ela gelava. Quando veio a elétrica, não precisou mais desse candeeiro para esquentar o sistema. Eletricamente, ela fazia esse trabalho. Ela era em chapas de ferro. Depois surgiu a geladeira industrial, que era de madeira. E essa geladeira de madeira foi muito utilizada em mercearias e frigoríficos, onde colocavam ali as carnes bovina e suína. Com o tempo apareceu a bicicleta. A bicicleta foi uma inovação muito boa, porque ela surgiu a Monarch, a Breuer-Bird alemã, apareceu a Caloi e outras marcas que eu não lembro. E ela vinha de 2 tipos: pneu fino e pneu grosso. O pneu fino era para passeio, mas o pneu grosso era para carga. Era uma bicicleta de carga. As padarias gostaram muito e surgiu a bicicleta de carga, que tinha que empurrar a carroça para subir a ladeira. A bicicleta reforçada, que veio para as padarias, o quadro era melhor.
mais forte, aguentava peso. As padarias trabalhavam bastante com ela. Qual era o ruim? É que o bagageiro da frente e o bagageiro traseiro, eles não eram fixos de uma só forma, tremia muito e às vezes as pessoas caíam, como eu caí muitas vezes. Essa bicicleta de padaria substituiu a carroça, porque as padarias trabalhavam com carroça. 2 pneus de automóvel, ela toda em madeira, muito pesada. Precisava de 3 pessoas, uma para guiar e 2 para empurrar a carroça. E fazia entrega de pães por diversos lugares. Porém, com o tempo, esse melhoramento cresceu muito dentro de Olinda. A corrente, quando passou de 110 para 220, melhorou muito. As ruas foram mais iluminadas, melhorou muito, principalmente o liquidificador, que nós não tínhamos. Mas com a época, com o melhoramento, esse liquidificador, uma beleza. Tínhamos que raspar o coco em raspa-coco, espremê-lo para poder tirar o suco. Mas com o liquidificador, foi vapt-vupt, né? No instante melhorou. Então Olinda começou a receber esses benefícios. Aí vinha água encanada. Muito boa, água encanada. Não teríamos mais que ir buscar água no chafariz. A água era encanada, mas houve um problema muito sério com a água encanada. Os canos enferrujavam por dentro, a água não subia mais. E o Salo, que era o Departamento de Água e Esgoto de Olinda, tinha uma carroça de madeira com os pneus de automóvel, fazia esse serviço, cortava aquele pedaço, abria a rosca e botava um complemento ali. Ou trocava a vara de cano toda. Mas com o tempo veio o quê? O cano, plástico, melhorou muito e melhora até hoje. Tecnologia crescendo na cidade, pessoas usando dessa tecnologia. Com o tempo, surgiu um vendedor de raspa-raspa. Comprava-se o gelo para fazer o raspa-raspa. Mas não era o gelo de geladeira comum. Era fábrica de gelo que surgiu dentro de Olinda, do Varadouro tinha uma, próximo ao cinema do Varadouro, ali tinha uma fábrica de gelo. Comprava-se as barras, e aquela barra que o vendedor de raspa-raspa comprava, deixava ela dentro de um balde com pó de serra, ia pela rua com a sua carrocinha vendendo raspa-raspa, e aquele gelo ele tirava, limpava, botava um pano em cima, fazia o raspa-raspa e depois cobria com um pedaço de pano para não derreter depressa. E o restante era dentro de um balde com pó de serra. E vendia-se aí nas praias, vendiam muito nas praias de Olinda, raspa-raspa. E tinha diversos sabores. Na época não tinha sorvete ainda, era raspa-raspa. O sorvete veio surgir depois, com mais tecnologias. Com o tempo, surgiu a sombrinha, o guarda-chuva e o guarda-sol. As pessoas perguntam, qual a diferença entre a sombrinha, o guarda-chuva e o guarda-sol? O guarda-chuva tem as suas propriedades, tecidos mais grossos. A sombrinha, tecido mais fino. E o guarda-sol, um tecido bem fininho e o preço mais barato. Atualmente, hoje, aonde encontra-se o atacadão, era uma maré produtiva. Porque ali nós tínhamos aratu, siri, caranguejo, goiamum e o chié-patola. O chié-patola, ele não serve para nada. Aquela pata imensa, maior do que ele, nós pegávamos ele, tirava a pata e fazia dele isca para a moré.
Aquele manguezal ali foi invadido por algumas pessoas, depois foi ficando desabitado, veio uma liga de dominó na descida do Beco da Padaria, que na descida do Beco da Padaria Aliada era onde se fazia o pastoril dos homens de Olinda. E tinha festividade, homem se vestia de pastora, ia para o pastoril, depois acabou. Ficou somente a liga de dominó, e depois da liga de dominó, começaram a botar maré para produzir. Pescaria tinha demais, se pescava muito, ali se arrumava, digamos assim, a carne do feijão. Com o tempo que a população começou invadindo, tornou-se banheiro público. Morreu o caranguejo, morreu o aratu, morreu o goiamum, acabou-se o chiés. Foi numa época que começou a surgir jacarés que vinham do poço da Fosforita. Aí ficou de uma maneira que até perigoso andar naquela área. Fizeram um campo de futebol chamado Carecão, que não prosperou também, e ficou ao abandono. Veio outras pessoas, fizeram casas de alvenaria. Quando o Atacadão chegou atualmente, já tinha a alvenaria pronta, indenizou aquela área e fez o Atacadão ali. Hoje é o Atacadão de Olinda, na Pan-Nordestina. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscreva-se para receber novos conteúdos.